Opa, Nozel aqui vindo para mais um vídeo e hoje, senhores, temos sagas, tá? Vídeo de sagas, fazia um tempo que eu não fazia, mas hoje vamos ter. E hoje estou eu, o senhor bolseiro, tá aqui, beleza? O café e as HQs, senhores, tá? Senhores, hoje vamos ver o vídeo de sagas que faz tempo que eu não trago. Então deixa um gostei se gostar desse vídeo, se for novo por aqui, se inscreve no canal, a gente tem vídeo sempre, compartilha se tu quiser, comenta se tu pegou alguma dessas HQs e o que tu tá achando delas, se inscreve se for novo, e no mais é isso, tá? Entra na Sala da Justiça, vem conversar com a gente tá sempre lá comentando e falando sobre quadrinhos, sobre filmes, sobre séries, sobre jogo, sobre cinema, sobre tudo, cara. A gente tá sempre conversando sobre tudo, vai ter mais uma reunião de condomínio logo. E, bom, a gente tá sempre com uma zoeirinha também. E vamos começar. Senhores, hoje temos aqui Saga Meu Deus do céu. Saga da Liga da Justiça, segunda temporada, volume 2, beleza? Temos a Saga do Batman, volume 5. Saga do Lanterna Verde, volume 1. Faz tempo que eu tinha que ter falado sobre essa HQ. Saga do Flash, volume 10, quer dizer. E Saga da Mulher Maravilha, volume 4. Senhores, vamos começar pela ordem que está aqui. Começando com Saga da Liga da Justiça, volume 2. Temos aqui a capa, temos aqui a contracapa, tudo que ela compila, que é Liga da Justiça da América 5 a 8 e Sociedade da Justiça da América 5. Temos a lombadinha, que agora está contando com a segunda temporada. E, senhores, aqui a gente vai ter a continuação da história do Brad Meltzer. E aqui a gente vai ver a finaleira da luta da Liga contra o Grande, que para quem não lembra, o Grande ficou inteligente e agora ele elaborou um plano para ficar imortal, para parar de morrer basicamente. Então a gente vai ver todas as Ligas da Justiça que se formaram, que é essa Liga da Justiça aqui, tem a Vixen também com os outros caras, e a gente vai ver todos eles combatendo o Grande. E o Amazo super poderoso, que é esse aqui, que é o Amazo no corpo do Tornado Vermelho, porque era esse o corpo que o Grande queria assumir. Senhores, vamos lá, continuando, é uma HQ muito boa, tá? Como eu já falei, eu tô gostando bastante da fase do Brad Meltzer, pretendo pegar, porque são 3 volumes para fechar a fase dele, então eu pretendo continuar pegando. Sem contar que eu gosto porque é uma fase mais séria, cara. Ela é uma fase mais sisuda, digamos assim. Os acontecimentos, ela tem mais sangue, ela é mais séria. E como eu já falei antes, ela foge daquela história que tinha antes, que era mais aventuresca. Olha só, tipo, isso aqui, cara, é algo bizarro de tu ver, tá ligado? O cara arrancou o braço do Tornado Vermelho. Então, a gente vai acabar vendo a finaleira dessa luta e vai ver também a formação de uma nova Liga da Justiça. Sem contar que tem esse pôster aqui, que é bem bonito. Olha que legal. Bem bacana, né? A gente consegue ver as Ligas da Justiça no fundo. Isso é bem legal. Isso vem no meio da HQ, cara. Vem tipo do nada no meio da HQ. E daí a gente vai ver a formação da nova Liga da Justiça, que é aquela que apareceu no pôster, diga-se de passagem, e a gente vai ver o começo de uma nova saga, que é basicamente uma saga onde vários personagens da Legião estão perdidos no tempo. Só que isso vai ser concluído na próxima HQ. Então aqui a gente só vai ter um tira-gosto. Beleza? A gente vai ter também algumas capas extras, umas capas variantes. Senhores, pra mim continua muito bom, tá? Eu continuo achando bem legal essa Liga da Justiça do Brad Meltzer. Fico bem contente com o caminho que ele seguiu, que é de se distanciar do Morrison e do Mark Waid, porque é impossível tu continuar aquela Liga da Justiça dele, porque tava num patamar muito alto e tava aventuresco, então ele resolveu ir pro total oposto e isso me agrada muito. Eu recomendo, são 3 volumes para fechar a fase dele, vai ser o volume 1, volume 2 e o volume 3 da segunda temporada, fecha a fase do Brad Meltzer. Pode pegar, beleza? Seguindo nós temos a Saga do Batman, eu não tomei o gole de café. Vocês acharam que eu ia esquecer, eu não esqueci.
Senhores, temos a Saga do Batman, volume 5, com essa capa icônica e lindona, né? A Queda do Morcego. Temos a contracapa com o morcego tomando um couro. Temos tudo que ela compila, que é, como dá pra ver aqui, bastante coisa. Temos a lombadinha, que também está contando com os dizeres da segunda temporada. Senhores, a HQzinha escrita por Chuck Dixon e Doug Moench. E aqui a gente finalmente vai chegar no ápice. A primeira história escrita pelo Chuck Dixon. E aqui a gente vai chegar no ápice da queda do morcego, que é a luta do Bane. E aquele momento que todo mundo conhece, o momento icônico, onde o Bane quebra a coluna do Batman. Tudo que a gente viu anteriormente leva até esse momento. Então é bem legal quando a gente acompanha isso e o que vai acontecer. A continuação é pelo Doug Moench e eles seguem nesse padrão, né, de ficar trocando. Uma é do Chuck Dixon, outra é do Doug Moench. Chuck Dixon, Doug Moench. Nos roteiros, né. Bom, a gente acompanha essa luta, que é mais um esculacho, tá? Vou falar bem a real pra vocês. Essa luta é mais um esculacho, porque o Batman já tá cansado. O Batman tomando um couro, e no final ele vai ser quebrado. Daquela forma que todo mundo lembra. Que é, deixa eu achar, aqui ó. Olha que coisa linda. É errado dizer que é lindo, né? Mas é lindo. É um momento icônico dos quadrinhos. A gente também vai acompanhar todas as resoluções, digamos assim, e todas as consequências disso, com o Robin tentando salvar a vida do Batman, com eles tentando manter a sombra do Batman viva sobre Gotham. E é bem legal, tá? Eu admito que eu me diverti bastante, até porque eu tava esperando muito pra ver o ápice da queda do morcego. É uma saga que todo mundo sempre fala, e eu saí bem satisfeito, tá? É bem legal. Foi bem legal acompanhar a fadiga do Batman e como ele foi quebrado no final de tudo. A gente vai ter um extra com o Chuck Dixon falando sobre a criação da Queda do Morcego. Vamos ter uma historinha extra do Bane, mostrando como ele invadiu a mansão Wayne. E a gente também vai ter algumas capas e um negócio de símbolo, que é esse aqui, que mostra a evolução do símbolo do Batman durante as HQs. Olha só, que legal. Tá aqui, a Saga do Batman, volume 5. Recomendo, tá? Foi bem divertido. E aqui a gente tem o ápice, que todo mundo lembra, que foi pro filme do Nolan e para várias outras adaptações. Tá aqui. Continuando, temos a Saga do Lanterna Verde, volume 1, senhores. A HQ que eu tava curiosíssimo para ler, porque é a icônica fase do Geoff Johns. Tá aqui a capa, tá aqui a contracapa. Tudo que ela compila, que é basicamente Lanterna Verde Renascimento, né? E bom, aqui, senhores, nós vamos ter uma HQ escrita pelo Geoff Johns, beleza? A HQzinha escrita pelo Geoff Johns, e nós vamos ter o renascimento do Hal Jordan. A gente vai ter a volta dele pro universo regular da DC, digamos assim. Para quem lembra, o Hal Jordan virou Parallax, o Hal Jordan virou Espectro, e agora a gente vai ter o retorno dele ao mundo dos vivos. Cara, é uma HQ bem boa, já vamos começar por aí. Eu me diverti bastante. Primeiramente, já dá pra enaltecer os desenhos dela, que são bem bonitos. Eles têm um traçado mais detalhado. Ó, como dá pra ver nesses quadros aqui, eles têm um traçado mais detalhado que é bem interessante. Sem contar que esse negócio da volta do Hal Jordan é muito bem desenvolvido, tá? Era uma missão difícil, diga-se de passagem. Eu vejo pelo menos como uma missão dificílima trazer o Hal Jordan de volta. Mas eles conseguem, cara. O Johns consegue trazer ele de volta. Ele arranja uma desculpa bem interessante para trazer ele de volta. E no final de tudo a gente vai ter mais uma batalha da Liga da Justiça contra o Parallax. Mas dessa vez com o Hal Jordan integrando o time dos vivos. Olha só. Tô bem curioso para ler o volume 2, tá? Admito que me agradou bastante essa HQ, porque ela foca bastante nos Lanternas, então a gente vai ver a relação do Hal com o John e com o Guy, com o Kilowog, com o Kyle, com o Sinestro. Então a gente vai ter bastante interação
da questão dos Lanternas mesmo. Isso é bem legal, é uma expansão que ele traz para esse universo que é bem bacana. Sem contar que ele retoma várias coisas que já aconteceram e explica pra ti. Então tu não precisa ter lido nada antes para ler essa HQ. Essa HQ ela vai te falar as coisas. Talvez seja um pouco difícil de assimilar no começo, mas depois tu entende e tu vai embora. Tô bem feliz com essa saga, tô bem satisfeito com ela e eu pretendo continuar, tá? Gostei do volume 1, sem contar que é o Geoff Johns, né, cara? Geoff Johns é um roteirista que eu gosto muito das histórias dele, então eu vou seguir com certeza. Temos também a saga do Flash, volume 10, com essa capa bem bonita. Temos aqui. Temos a contracapa e tudo que ela compila. Temos a lombadinha padrão. A HQzinha escrita, senhores, pelo Mark Waid, beleza? E por Michael Jan Friedman, mas, cara, é basicamente pelo Mark Waid. E aqui a gente vai acompanhar o Flash contra o Mongul na primeira história. Basicamente aqui a gente vai ver que alguns vilões que é difícil para outros caras, pro Flash não é tanto, cara. Então o Mongul é vencido pelo Flash de uma forma bem simples, isso é bem legal. E a gente também vai acompanhar um pouco de uma... Um pouco não, a gente vai acompanhar toda uma investigação do Wally e da Linda sobre um culto que tá rolando em uma cidade. Enquanto rola algumas crises de ciúme, porque o Wally acaba descobrindo que a Linda já foi casada antes de se tornar a mulher dele. Isso é bem engraçado, tá? É uma boa HQ, tá? Eu acabo gostando bastante. Também tem essa história do Mestre dos Espelhos, onde ele vira um stalker de uma pessoa. E daí o Flash tem que resolver essa questão. Cara, eu gosto dessa história. Já vamos começar por aí. Por que é o Flash? Vamos começar pela questão porque é o Flash. Não é uma história sensacional, não é a melhor da saga do Flash, mas é uma HQ divertida. Eu acabo gostando muito porque eu sou um grande fã do Flash, do Wally principalmente. Então eu me divirto muito lendo essas questões, tipo do Wally sentindo os ciúmes da Linda, dessa questão do culto. Até porque é uma ameaça que não é nada científico, não é uma ameaça que envolve velocidade. Então a gente acaba vendo o Wally, que é um cara cético, tendo que lidar com um demônio real, tá ligado? É um demônio gigante que vai invadir a cidade e vai matar todo mundo. Então eu acabei me divertindo bastante lendo essa HQ. Continuo recomendando a saga do Flash, tá sendo a melhor saga, tipo, de todas. Por mais que todas as sagas estão bem legais, a saga do Flash pra mim é a que geralmente se destaca. Tá aqui, Saga do Flash, volume 10. Sigo pegando e sigo gostando muito, muito, muito. Pra fechar, a gente tem a Saga da Mulher Maravilha, volume 4, beleza? Temos aqui essa capa, temos aqui a contracapa, tudo que ela compila. Temos a lombadinha, a HQzinha escrita e desenhada pelo nosso queridíssimo John Byrne, beleza? HQ escrita e desenhada pelo John Byrne. E aqui a gente vai ver várias histórias. A gente vai ver a Mulher Maravilha contra a Mulher Leopardo, numa batalha que se ocorre no mundo dos sonhos, digamos assim. A gente também verá um julgamento no Olimpo. Então a gente vai ver a Mulher Maravilha e a família da Mulher Maravilha indo até o Olimpo para ser julgada pelos deuses, para ver se eles são dignos ou não de continuar atuando. Nessa brincadeira, a Moça Maravilha vai ganhar alguns poderes. Isso também é bem engraçado, isso é bem legal, tá? Diga-se de passagem. A gente vai ter um resumo também da vida da Mulher Maravilha, que vai trazer bastante coisa do Jorge Pérez, diga-se de passagem, da fase passada deles. Olha aqui, ó. Cara, no final a gente vai ter uma luta também entre o Etrigan, a Mulher Maravilha, entre essa mina aqui também e entre aquele demônio que é conhecidíssimo, mas que me fugiu o nome, diga-se de passagem, tá? Vou admitir pra vocês que me fugiu o nome. Esse cara aqui, ó. Cara, como é que é o nome dele? Eu esqueci agora. O Neron. Neron, lembrei. Lembrei não, tá escrito aqui, ó. Mas a gente vai ter uma batalha da Mulher Maravilha contra o Neron. E é isso, cara. Não tem muito mais o que falar. Essa é a saga da Mulher Maravilha. Então, eu posso dizer que eu achei ok, tá? A saga da Mulher Maravilha deu uma caída. Eu vou ser obrigado a falar que ela deu uma caída. Vai acabar no volume 7. Então eu vou pegar até o final, até porque vai acabar meio logo.
Achei uma HQ legal, tem algumas histórias legais, tem outras mais abaixo, mas no geral é uma HQ ok, tá? Não tem nada demais nessa HQ aqui. Essas foram as sagas, senhores. E agora, fazendo aquele top padrão que a gente sempre faz aqui no canal, em último, eu deixo Mulher Maravilha, pelas razões que eu acabei de falar pra vocês. Em quarto, aqui já começa a complicar, porque todas essas aqui são muito boas. Mas em quarto, eu vou deixar a saga da Liga da Justiça, que é muito boa, tá? Eu tô gostando bastante, como eu já falei. Mas eu vou acabar deixando ela em quarto. Em terceiro lugar, eu vou deixar a saga do Lanterna Verde. Porque é uma história bem bacana também. É um bom início para a saga do Lanterna Verde. Tem bons desenhos, tem bons roteiros, mas eu vou acabar deixando em terceiro. Em segundo lugar, eu vou deixar a saga do Flash, que também, cara, eu acho que foi a que mais me divertiu. Foi a saga do Flash, que tem essa história da Linda e do Wally, que é bem engraçada, é bem divertida. Sem contar que eu adoro o Flash, né, então acaba sendo meu ponto fraco. E em primeiríssimo lugar eu vou deixar a saga do Batman, porque aqui a gente teve finalmente o desdobramento que a gente vinha acompanhando faz umas 3 HQs, que era o Bane perseguindo o Batman cansando. Finalmente a gente tem o ápice nessa HQ aqui, então vai acabar ficando em primeiro lugar. Senhores, comenta se tu leu alguma dessas HQs, o que tu achou delas, se tu discorda de mim, e no mais é isso. Valeu!